mesma coisa que Deus está dizendo assim, ó. Eu estou no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E Romanos 8, 28 diz assim, ó. E todas as coisas concorrem, colaboram para o bem de quem ama a Deus. Já percebeu que quando às vezes nós vamos fazer alguma coisa e começa a dar errado, e nós insistimos, e vai dando errado, e a gente insiste, já reparou que lá na frente nós falamos assim, podia ter largado para lá, não podia ter mexido. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam, colaboram, contribuem para o bem de quem ama a Deus. Nem tudo que nós enxergamos, presta atenção nisso aqui, nem tudo que nós enxergamos é a verdade absoluta. Nem tudo. Tem coisas que nós enxergamos, estamos vendo, e aquilo não é verdade. Por exemplo, quando você pega a Bíblia, aqui, esse livro, e começa a ler, como se lê um livro normal? Obrigado. Como se lê um livro normal, você não percebe nada, você não vê nada. Mas quando você pega a Bíblia com o intuito de conhecer Deus, saber quem é o Senhor, e começa a ler a palavra, o Espírito da palavra começa a se revelar a nós. O próprio Espírito da palavra, ele vai consolando, confortando e abençoando. Quando alguma coisa der errado, você fala, é desgrama, ruim, inferno, por que deu errado? Reclama, você acabou de perder a bênção. Domingo passado, não sei se é domingo agora, domingo passado, eu ia fazer uma pequena viagem. Sábado, nem é muito costume eu fazer isso, mas sábado de manhã eu orei, sábado à tarde eu também orei, sábado à noite eu orei, sábado de madrugadinha eu orei, tudo pela mesma. Quando foi dia domingo de manhã, acordei, falei, vou dormir mais um tiquinho. Deitei, dormi mais um tiquinho, uns 15 minutinhos. E eu fiz uma oração, e na oração eu falei, que seja feita a vontade do Senhor. Eu estava esperando desde o início do ano. Só que deu tudo errado. Tudo. E aí, tinha mais 2 pessoas comigo. Eu falei, vou conseguir uma carona, vocês vão terminar a viagem. Faltando 7 quilômetros para chegar no destino, eu não cheguei. E eu falei com eles, vou conseguir uma carona, vocês vão chegar no destino. Não vou voltar aqui para te socorrer. Eu falei, de jeito nenhum. Vocês vão seguir trecho, vou colocar a vida dos seus para andar. Eu estou tranquilo, eu estou em paz. Eu não estou entendendo não, era para você estar nervoso. De jeito nenhum. Tem 2 dias que eu estou orando e principalmente hoje eu falei, seja feita a sua vontade. Todas as coisas cooperam, contribuem, colaboram para o bem de quem ama a Deus. Eu voltei tranquilo e despreocupado, e ainda estou tranquilo e despreocupado até hoje. Você, diga comigo, Isaías 38. Estou te mostrando uma visão na Bíblia que talvez você não percebeu. Em Isaías 38, você vai ver inúmeros pregadores pregando sobre o rei Ezequias. Ezequias estava na cama dele, no leito dele, e de repente estava doente, rei muito famoso. Entra um homem dentro da casa dele, sem pedir permissão, sem nada. Esse tinha esse poder. Entra e diz assim, assim diz o Senhor, rei Ezequias, profeta. Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás
e não viverás. Quem estava falando era quem? Diga Deus. Quem estava falando? O profeta saindo, a Bíblia diz que Ezequias fez uma oração. Eu vou te falar qual a oração que ele fez. Ah, Senhor, peço-te. Olha, vai marcando quantos segundos aí. Ah, Senhor, peço-te que lembra que eu andei com sinceridade e de inteireza, coração inteiro, na sua presença, na minha mocidade. Virou para a parede e chorou. Ele acessou Deus de uma maneira, a oração dele durou menos de 22 segundos. Ele acessou Deus de uma maneira que só quem conhece os códigos bíblicos consegue acessar. Ele foi de uma profundidade absurda. E aí todo mundo prega, e Ezequias orou e Deus mudou os planos. Dobra a atenção. Ezequias orou e Deus mudou os planos. Deus, a única vez na Bíblia que Deus falou, vai lá, e a profecia que você fez, você vai fazer outra. O profeta estava saindo ainda do palácio real, ele entra novamente. Assim diz o Senhor, aos seus dias de vida, ele ia durar menos de uma semana. Grava o texto para aprender. De repente Deus está falando com alguém aqui. Aos seus dias de vida, eu acrescentarei mais 15 anos. Aleluia, o povo explode. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ezequias orou, irmão, e Deus mudou os planos dele. Diga amém. Só que quando você começa a ler a Bíblia e vai lendo, Isaías 38, Ezequias 39, 40, e continua lendo. Nesses 15 anos que Deus deu ele a mais de vida, ele gerou um filho chamado Manassés. Irmão, você não tem noção não. Manassés, eu vou ser brando nas palavras, Manassés era atribulado, muito atribulado. Parou de adorar a Deus, tirou todos os altares do Senhor, começou a adorar outros deuses e fez Israel virar de cabeça para baixo. Foi o pior rei de Israel. E fez Israel pagar um preço até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Resumindo a história, se Ezequias morre nos seus dias de vida, ele ia durar, ele não teria encontrado o Senhor, não teria durado mais 15 anos, não teria sofrido os 15 anos, foram 15 anos de sofrimento, 15 anos de amargura, 15 anos de guerra, de luta. Ah, pastor, mas Deus deu para ele, mas Deus sabia como seria os anos subsequentes àquele. Deus sabia como seria 2 anos na frente, 3, 4, 5, 10, 15 anos. Deus sabia. Entendeu? Diga amém. Deus sabia. Só que Ezequias, ele acessou Deus de outra maneira e ele fez Deus mudar os planos dele. Na oração modelo, que na verdade não é uma oração, é um modelo de oração, é um ensinamento sobre oração, em Mateus 6, 9, diga oração do Pai Nosso. Jesus está falando, ore ao Pai, e quando você estiver orando, ele falou, seja feita a sua. Irmão, Deus sabe qual é a vontade dele. Tem gente que ora, e quando fala assim, Senhor, faça a sua vontade, seja feita a sua vontade, começa a dar tudo errado. Pergunta por quê? Porque Deus está dizendo, eu não estou nesse negócio aí não. Lá na frente ia tudo afundar, ia tudo descambar, e você falou para fazer minha vontade agora é fechar, lacrar tudo. Pronto. Uma moça veio aqui para eu orar por ela. Casamento marcado. Menos de um mês para casar. E aí eu orei por ela. Ela falou, quero que o senhor faça uma oração por mim. Essa vai ser a oração da minha vida.
Eu falei, toda oração que eu faço é a oração da minha vida também. Ela, Eu fiz uma oração por essa moça. Eu falei, eu vou fazer a oração, se você concordar, você fala amém e sela essa oração. E aí, ela pegou e fez uma oração comigo. Que seja feita a vontade do Senhor, que não cumpra a vontade nem sua, nem do seu noivo, nem sua, nem do seu noivo, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem a minha, nem a sua, nem a vontade de ninguém. Você concorda com isso? Inteiramente a vontade de Deus. Ela, amém. De 2 semanas, rompeu o casamento, rompeu, desmarcou tudo. Os nomes já tinham colocado em cartório. Ouve o que eu estou te falando. Os convites já tinham sido entregues, já tinha alugado um lugar surreal, já tinha contratado uma mega festa. Uma mega. Irmão, é isso aí que eu estou te falando. Essa moça virou um cão, chupando limão. Levantou contra a minha vida e falou. E levantou e falou que não era pastor, que não coisa nenhuma. Estou acostumado a fazer casamento a vida inteira. Abençoar casamento, abençoar a vida conjugal, sentimental. Não é de hoje, desde quando eu era solteiro. A vida inteira. Minha vida é mais violenta, é abençoar a vida sentimental dos outros. E essa moça levantou e falou horrores. E o senhor, pastor? Qual o melhor amigo de quem está com Deus? Diga, o tempo. Irmão, se aprendi a ter uma paciência com o tempo. Passou quase 4 meses do ocorrido, não casou. Depois ela descobriu que a melhor amiga dela estava prenha, embuchada do noivo dela. Se ela casa, depois de 3 meses de casamento, ainda na lua de mel, ela ia descobrir que a melhor amiga dela estava prenha, e aí ia ser um inferno. E aí, meu irmão, um dia eu fui na casa de uma costureira, e eu cheguei lá, e essa mulher estava lá. E eu cheguei, e ela ficou toda sem saber onde é que enfiava a cara, e aí ela veio, eu queria te pedir desculpa, eu queria te pedir perdão. Eu não lembrei dela, ora pra gente mais, que queria te pedir desculpa, iria te pedir perdão. Eu falei, mas está perdoada. Ela, você sabe o que aconteceu? Não. Você lembra de mim? Eu falei, também não é gente, mas não estou quando lembrar todo mundo. Aí ela que me contou o ocorrido. Ela que me contou. Ela que me falou, que falou mal de mim nos 4 ventos. Eu falei com ela, eu te perdoo de coração. Eu só quero que você me faça um favor. Vá em todo mundo que você falou, e em todo mundo que o outro falou, e que o outro falou, e vai lá e fala que você estava equivocada, errada. Ela, mas não dou conta não. Eu vou te contar uma história. Ela, não. Falei, vou te contar uma história. Imagina que você subiu lá naquele prédio, em frente à Praça do Dr. Carlos, aquele grandão, em frente ao ponto de ônibus, e pegou um travesseiro de pena de ganso. Abriu esse travesseiro e chegou lá no mês de julho, mês da ventania, e fez isso, ó. Soltou todas as penas lá de cima do prédio. E agora você tem que ir lá pegar todas as penas. Você dá conta? Ela falou, nem eu, nem ninguém. Eu falei, isso é o fuxico, isso é a fofoca, isso é a palavra contrária, isso é o mal que a pessoa fala, isso é o maledicente, é tudo. O que você fez sobre mim não tem remédio. O senhor está achando de jeito nenhum, não vai mudar nada no curso da natureza. Mas o meu Deus, que eu sirvo, te deu um grande livramento. E ela chorou, e deu livramento mesmo. Chorou. Você perdoou? Eu falei, filha, já te perdoei uma vez só, não perdoou 2 não. Você já está perdoada, mais que perdoada. E outra, nem lembra que tu existe. Está tudo em paz. O que você ainda não percebeu é que nem tudo que você olha e acha que é, que parece que é. Ezequias olhou e falou, lembra de mim, que eu andei na sua presença. Deus falou, ele está querendo a vida dele agora. Mas eu conheço o futuro. Eu sou onisciente. Eu tenho ciência do futuro. Eu vou dar para ele mais 15 anos. E tudo que ele plantou nesses 15 anos, a vida dele virou de cabeça para baixo e afundou. Talvez estamos lutando, como diz os antigos,
dando murro em ponta de faca, esquecendo de na hora da oração falar: seja feita a tua vontade. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Isabela. Ela é muito ousada, crente, louca, despavetada, joga pedra em avião. Ela está vendo aqui, ó, tem 3 lojas aqui no centro aqui, ó. Se eu estiver orando e Deus falar comigo, fecha, eu fecho. Ela falou isso comigo de manhã. Quando foi 12:09, ela saiu para o almoço, uma pessoa entrou na porta da loja dela: assim diz o Senhor manda fechar, não só essa, mas as outras 2 também. Eu e aí? Ela baixou as portas e mandou todo mundo embora. Está te falando que ela joga pedra em avião? E aí, pastor? Foi viver a vida dela e fechou. Fechou. Irmão, teu amigo estava fazendo medicina, formou em medicina, e aí começou a atender. Menos de 8 meses que ele estava atendendo, ele estava orando ao Senhor, e Deus falou com ele que era para ele ser missionário na África. Sabe o que ele fez? Ele tinha acabado de ser chamado para trabalhar no hospital universitário. Ele largou a vaga dele lá, largou tudo para lá e foi para a África. A família quase morre, infarta, quase cai dura. E ele não quis nem saber. Foi para a África. Missão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Está disposto a cumprir o chamado de Deus na sua vida? Pensa antes de falar amém. Está disposto a cumprir o chamado do Eterno na sua vida? A vontade de Deus? Pensa muito bem. Porque todo mundo só pensa no agora. Quando Deus chamou Abraão, Deus não falou com ele: eu vou te dar um filho, você vai ficar louco com ele, apaixonado com ele, e depois eu quero que você mate ele para mim. E aí? É incluso no pacote do chamado: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E se o Senhor falar: você tem um compromisso comigo, tem um chamado, vai ter que largar tudo para lá. Inclusive, Deus não manda para quem tem chamado, para um mero mortal, não. Para quem tem chamado, não tem escolha. Vou falar de novo: não tem escolha. Ele falou: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus, Mateus capítulo 10, 36 e diante, ele toca nas 2 coisas que o homem mais ama no mundo: pai e mãe, filho e filha. E aí? Está disposto a cumprir o chamado? Cuidado, muito cuidado com o que tu fala, porque quando Deus tem um chamado para a vida do homem, não é brincadeira. Ele falou: levanta aí, bora andar. Senhor, eu quero descansar. Lembra do profeta? Deixa eu sepultar meu pai, minha mãe. Deixa eu Olha o que o profeta falou: deixa os mortos sepultarem seus mortos. Não tem tempo para nada. O seu tempo é comigo. Olha, Paulo, deixa eu te ir com você na Bíblia. Hoje de manhã já tivemos um banquete, hoje, das galáxias. Ouve, Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Escravo de Cristo. Hoje de manhã eu preguei sobre perseguição. Como que é a vida do verdadeiro cristão, no profundo. Como que é a vida do verdadeiro cristão, que não tem nada a ver com isso. Essa vida que prega hoje, essa vida que todo mundo quer. Tem muita gente que não congrega hoje, porque se Deus não prosperar na vida deles, eles não querem servir a Deus. Se Deus não dá para eles o que eles querem, eles não querem servir a Deus. Não querem. Eu quero que você entenda: quem é de Deus aqui? Amém. Levante a mãozinha, quem é de Deus? Amém. Você é de Deus. Mas quando você fala: eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Deus respeita. Eu quero encarar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você não tem mais livre-arbítrio. Você perde o seu livre-arbítrio. Enquanto você é um servo de Deus, está aí, canta, toca, prega, ora, faz, você tem escolha. Quando você decide encarar o chamado do Senhor, por que Isaías capítulo 6 diz assim, ó: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz:
Eis-me aqui, envia-me a mim. Por que Deus está falando? Porque Deus está dizendo, quem tem chamado, nesse negócio de ir para a igreja, ter oportunidade, eu sou obreiro, eu sou presbítero, sou pastor, posso auxiliar, e aí dá uma oportunidade, prega. Eu estou falando além da igreja, eu estou falando além das quatro paredes, estou falando além de tudo, eu estou falando vida com Deus, eu estou falando de uma caminhada. Tem muita gente aqui que canta, que prega, que dança, que faz, mas não está cumprindo seu chamado. Faz o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Não está dentro do seu chamado. Porque se falar assim, Senhor, eu estou cumprindo meu chamado, Deus fala, aqui não está não. E não está mesmo. E não está mesmo. O chamado gera lágrimas. O chamado gera aperto. O chamado não deixa ninguém na zona de conforto. A primeira coisa que o chamado faz é tirar o homem da zona de conforto e levar ele para a zona de guerra, para a batalha. Todo mundo quer servir a Deus, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. Alguns estão dentro da igreja, mas ainda não entenderam que tem coisas que nós temos que abandonar para lá. A Bíblia diz, pelo que abandonando, Efésios capítulo 4, pelo que abandonando toda ira, toda cólera, abandonando toda ira, toda cólera, toda contenda, cada um deixai a mentira e pela qual falai a verdade. Em Efésios e em Gálatas está escrito assim, no capítulo 6, versículo número 5, e cada um levará a sua própria carga. Quando você começa a entender isso, pastor, eu quero fazer a obra. Eles acham que fazer a obra é simplesmente, esse dia eu vi um pastor aqui, e aí eu falei, bora trabalhar, bora. Acha que fazer a obra é expulsar o demônio. Coloca na mão e expulsar o demônio. Meio esquisito, meio esquisito. E aí eu olhei, chamei ele e falei, não é bem assim não. Não é bem assim, porque tem muita coisa que você olha, vou falar de novo, você olha e acha que é. Eu estava orando por libertação no moço aqui há pouco tempo atrás, conversando com ele, entregando a revelação para ele, e aí ele começou a conversar comigo, e eu olhando para ele, eu vi que quem estava falando era ele, era o demônio. Quem estava aqui no culto, diga amém. Ele tentou me derrubar do altar, puxou minhas pernas aqui, e aí eu pulei daqui do altar, pulei lá embaixo, carreguei ele pelo pescoço. Não era ele, era o demônio. Cansei de ver gente pôr a mão, orar, porque não busca, não ora, não consagra, não jejum, não quer fazer nada. Pôr a mão e orar, e a pessoa ia vir com o demônio e voltar com o demônio. Não é só pôr a mão e orar, não é só jejuar e fazer, não é só consagrar, existe um pacote completo de todas as coisas. A Bíblia diz que existem doenças, diga, e espíritos de enfermidade. Doenças são, abre aspas, normais, comuns, uma patologia. Espírito de enfermidade é uma doença que ela vem espiritual. Ela vem por uma via espiritual. A população de hoje está doente emocionalmente. Semana retrasada eu falei sobre ciúme, um programa inteiro de rádio. E falei o tanto que ciúme é diabólico. Fiz algumas gravações, soltei na internet falando sobre ciúme. Meio monte de gente manifestou na hora. Ciúme é diabólico. O cara comprou um buquê, comprou as alianças e ia pedir a mulher em casamento. Vai ver. E o cara está no restaurante esperando a mulher chegar. O irmão da mulher está trazendo ela. Isso foi filmado da câmera de restaurante. Se não me engano, foi em Uberlândia que aconteceu. E a irmã está trazendo ela. Aí aparece um primo, e o cara está com um buquê esperando ela entrar. E as alianças, aparece um primo da mulher, que foi criado junto com ela, na casa dela, e ele não conhecia. O primo chega, abraça ela por trás, beija ela. E aí ela toma um susto, o cara olha na hora, ela não vê, o cara que pediu ela em casamento, não vê, ela empurra o primo, depois ela vê que é o primo, e aí ela fala, você está ficando doido, ela abraça o primo e vai embora. O cara pegou o buquê, pegou as alianças, jogou no lixo, pegou o buquê, jogou no lixo e sai. Esse cara saiu e tentou suicídio, não conseguiu, ficou hospitalizado, depois largou. Quem foi que conseguiu colocar na cabeça dele
que era o primo. Olha a doença do ciúme. Quem foi que tentou enfiar na cabeça dele que era o primo? Pode ser legal, Gálatas capítulo 5, você vê que ciúme é obra da carne. Quando você começa a estudar a Bíblia e estudar de verdade e ver, você vai percebendo que quem errou mais? Pedro ou Judas? Gente, estou fazendo a pergunta. Quem errou mais? Pedro ou Judas? A Bíblia diz que Judas ia lá e roubava. Todo o dinheiro que entrava, as ofertas, os dízimos, toda a contribuição, Judas ia lá e metia a mão na bolsa e roubava. O único pecado que Judas cometeu, antes de saúde, que Judas cometeu foi esse. Depois, qual pecado que Judas cometeu? Antes de tudo, foi só esse. E pegar e vender Jesus, entregar Jesus por 30 moedas de prata. Ah, mas é pecado demais. Pedro tentou impedir o plano de salvação de Jesus. Pedro negou, vai contando, Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro abandonou Jesus e os discípulos, na hora que ele mais precisava, arrancou a roupa e voltou para a pescaria, pescando pelado. Pedro, o tempo inteiro, quando Jesus foi preso, Pedro sacou a espada e tentou cortar a cabeça de Malco. Malco abaixou para o lado direito, cortou a orelha esquerda. Agora me fala, o que Judas cometeu? Fala aí. Quem errou mais, Judas ou Pedro? Vai, gente. Pedro errou 1000 vezes mais do que Judas. Mas por que Judas terminou como terminou? A Bíblia não diz que Judas suicidou. Se você achar, eu vou comer a página. A Bíblia diz que saindo Judas para suicidar, até o suicídio dele deu errado. Que na hora que ele amarrou a corda para tentar enforcar, a Bíblia diz que a corda rompeu, ele caiu com corda e tudo, o corpo dele bateu na pedra, ele rachou no meio. O nome do lugar, até no dia de hoje lá em Israel, chama Aceldama, campo de sangue. Estourou o sangue para tudo quanto é lado. Aceldama. Judas saiu para suicidar. Pedro errou 1000 vezes mais do que Judas. Quando Judas errou, Judas, gente, eu quero que você entenda a Bíblia. Judas, ele arrependeu tanto, que quando ele percebeu que ele tinha vendido um inocente, ele pega as 30 moedas de prata, chega diante do sacerdote e fala: eu não quero mais não, eu estou arrependido. E ele joga nos pés do sacerdote as 30 moedas de prata que ele recebeu para entregar a Jesus. Só que o sacerdote nem tinha um para ele, porque o sacerdote não tinha poder para nada. Judas ficou numa angústia tão grande, numa angústia tão terrível, que Judas saiu para suicidar. Perguntei Pedro, bora, fica ligado, irmã Cleia. Pedro, presta atenção, Pedro saiu e voltou para a pescaria. Da onde Jesus tirou ele, ele voltou para o mesmo lugar, arrancou a roupa e foi pescar pelado. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus diz no Evangelho segundo escreveu São Marcos, ele diz assim: pode ir para a casa de Maria que eu estou indo atrás de Pedro. Quando Judas erra, Judas procura os sacerdotes. Quando Pedro erra, ele abaixa a cabeça, é humilde e sempre procura Jesus. Quando Judas erra, Judas simplesmente vai até os homens. Quando Pedro erra, Pedro simplesmente fica quebrantado e fica inteira à disposição de Deus. Tem coisas na nossa vida que, se você fizer da maneira errada, você afunda. Vou falar de novo. Se você fizer a coisa certa na maneira errada, você afunda. Afunda. Tem gente aqui que nem velório, morre um parente, morre um parente. E aí você é crente, você pregou para o seu parente, mas a família é toda católica. Aí no velório, o padre chegou para rezar a novena, para ir lá e rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, o que ele quiser. A pessoa foi católica a vida todinha. Aí chega um
e falei, eu quero que meu pastor dê a palavra. Eu quero que você morra junto com a pessoa. Por causa da falta de sabedoria. Você está ficando louco? Falta de sabedoria. Ouve, o que está ali naquela urna é o quê? Naquele caixão é o quê? Diga o corpo. Coloque aí Eclesiastes para mim, Felipe. Eclesiastes 12, 7. O que está ali é o quê? Se você não visitou seu parente em vida, não cuidou dele em vida, não deu carinho em vida, não deu atenção em vida, depois de morto, não fica querendo fazer honra para ele, não. Fica não. E tem um tanto de crente aí que ainda não entendeu que o negócio nosso é em vida. O negócio do cristão é em vida. Em vida. Em vida. Nós amamos em vida. Nós dedicamos em vida. Aí depois que a pessoa morre, aí eu quero que prega, eu quero que dê uma palavra, eu prego em velório a vida inteira. E prego muito. Muito, muito. E para mim é uma honra pregar. Mas não no meio de confusão, não no meio de guerra, de batalha. Nós devemos pedir, a Bíblia diz em Tiago 1,5: peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente. Hoje pela manhã estamos falando da morte. Quando a pessoa morre, ela vai diretamente, ela é apanhada diretamente. Se ela não tem salvação, os demônios vêm arrastar ela. Quer assistir um filme que chama Ghost? Quer assistiu? A gente velho, ó. Esse filme é antigo. A gente velho. Por que eu falo que você é velho, você fica com raiva, você franza a testa? Irmão, se você é velho é porque você durou muito tempo. Diga amém. Titanic. Que você durou muito tempo, diga amém. E quem não quer ficar velho vai morrer novo. Novo. Ghost. Quando o cara morria e o cara era ruim, via um tanto de sombra, ó, e pegava o espírito dele e saia arrastando. Ruim, gente ruim. Quando morria uma pessoa que era uma pessoa boa, aí abria uma luz e a pessoa entrava na luz. Tem até algumas escadas que a pessoa ia pela escada. É mais ou menos para aquele rumo ali. Na onde o senhor tirou isso? Na Bíblia. Na onde o senhor tirou isso? Capítulo 16 de Lucas. Rico e Lázaro. Eu quero que você entenda só uma coisa. Se você não cuidou em vida, na morte, é só a pessoa e Deus. O que eu preciso de fazer, pastor, para entender dor, remorsos? Entregue a sua vida e fala: minha vida está nas mãos de Deus. A pior dor não é de quem morreu, a pior dor é de quem está vivo e você olha e a pessoa está morta. Eu vou falar de novo. A pior dor é você olhar para a pessoa e ver que a pessoa está viva, de pé e respirando, mas aqui dentro está morta. Morta, sem paz, sem alegria, sem felicidade. O Brasil perdeu, né? Glória a Deus, aleluia. É bom que um monte de gente vamos fazer agora, começa a trabalhar. Ouve. Se eu queria que ganhasse, é lógico. Eu sou brasileiro, eu vou torcer para a Argentina. É lógico que eu queria ganhar, mas não ganhou. E vocês vão ficar com o lourão entalado. E as mulheres nem podem ficar olhando muito para aquele louro, não. Vão ficar com aquele lourão entalado um bom tempo. Ouve? Saúde! Deus te cria com muita alegria e te taca debaixo da bacia. Quem lembra que os antigos falavam isso? Diga: quando eu entendo a vontade de Deus, é melhor para a minha vida, a paz é gerada no meu coração. Você vai chegar amanhã cedo e vai abrir seu comércio. Diga amém. Vai chegar amanhã cedo e vai trabalhar. Se Deus quiser. Se Deus não quiser, tu vai bater as caçuletas hoje. Tem muita gente que já fez cara de terror. Quem é que sabe se vai estar vivo amanhã? Ninguém. Hoje de manhã, Kétima contou o testemunho aqui hoje. Os braços todos roxos, batidinha. Ela contou o testemunho aqui hoje, de manhã, do que Deus fez na vida dela. Como eu disse que ela ia receber alta até sexta-noite, ela estaria na casa dela.
Sexta-feira, 7 horas da noite, ela recebeu alta para a glória de Deus. Quinta passada, quinta retrasada, de manhã ela estava conversando comigo no telefone. Eu estava voltando do monte, de manhã. Mais tarde, na mesma quinta, ela estava na fralda. Uma moça de 34 anos, uma saúde incrível. Na fralda, no CTI. À noite, na mesma quinta, ela estava entubada com um tubo nela. Na mesma quinta, de quinta para sexta, entubada. Mais de 5 horas sem sangue no cérebro. Tem uns exames para comprovar. Entubada. Quando ela passou mal, Lindex socorreu ela, a sogra dela que está aqui, entortou, deu derrame, AVC, acidente vascular cerebral. Entortou a boca, entortou o rosto, perdeu os movimentos do braço direito todinho. Estava preparando café para a Lindex. Ouve? Eu estava conversando com ela na hora, pelo telefone, e o telefone meu não estava atendendo ninguém, estava mandando mensagem, ninguém, está tudo travado. Desde, sei lá, de que dia. Estava conversando com ela na hora, e ela estava falando, eu vou para o culto hoje à noite. E ela não veio para o culto. Você acha que ela sabia que ela ia dar um AVC? 34 anos? Tinha menos de 15 dias que ela tinha feito o exame, check-up total, coração zerado, sangue zerado, pulmão zerado, tudo perfeitinho. Tinha menos de 15 dias que ela fez um check-up de tudo. Você acha que ela pensou que ela ia... Era para ela ter morrido, só para você ter ideia. Mais de 5 horas sem sangue no cérebro. Você acha que ela pensou que ela ia estar no hospital quinta-feira? Estava fazendo plano de vir para o culto. Você acha que ela pensou? Você acha que ela pensou que ela ia estar conversando comigo e mais tarde ela ia estar dentro do CTI com um tubo dessa grossura aqui, ó, na garganta dela, na fralda? Você acha que ela pensou? Pergunta o irmão que está do seu lado. E aí, irmão? Está em dias? Olha nos olhos dele, está em dias? Irmão, aprenda uma coisa. Devemos andar em todo o tempo em comunhão, intimidade com a graça de Deus, ligados naquilo que Deus tem para nós. E ó, eu vou te ensinar uma coisa agora. Tudo que eu estou falando aqui é só uma frase. Eu vou te ensinar. Cuidado com o que você pede a Deus. Fala o quê? Fala o quê? Não, pergunta direito, vai. Todo mundo vai? Cuidado com o que você pede a Deus. Senhor, eu quero prosperar muito. Vai vir volume de trabalho para você. Cuidado. Cuidado da maneira que você pede a Deus. Vai vir trabalho para você que você vai ficar exausto. Oh, alguém não com glória aí. Cuidado que você pede a Deus. Cuidado. Muito cuidado. Senhor, eu quero casar, Senhor. Não quero casar. Um exemplo simples. Eu quero casar com uma mulher. Não quero casar com um homem agitado. Você dá conta? Agitado? Dá conta? Eu quero casar com uma mulher ligada. Você dá conta? Na hora que eu olho para a mamãe com 65 anos, chega a dar desespero. Ela olhou para o meu pai e falou assim, você sabe, eu tenho 65 anos, você sabe, nem seu pai consegue me acompanhar, e não consegue mesmo, não tem paradeiro, não tem rumo, pensa num trem agitado, a senhora está tirando onda que é sua mãe, pensa num trem agitado e vai dobrando, ela está na roça, daqui a pouco ela sai da roça, ela vai pregar não sei na onde, daqui a pouco você está chegando, ela vai não sei na onde, ela está chegando, aí você fala assim, está indo dormir? Não, estou trocando roupa, estou indo para o monte. Quando você acha que está indo para o monte, foi para o monte, chegou 3h30 da manhã, você chega na casa dela de manhã, mamãe, eu estou precisando conversar com a senhora, depois que agora eu estou indo para o monte. Oh, mas a senhora chegou do monte de madrugada, estou em campanha. 2 horas da tarde você chega, estou te falando que aconteceu comigo pela primeira vez, nesse não. Você chega 2 horas da tarde, estou indo para Ribeirão Preto. Mãe, tem 3 semanas que a senhora não para aqui em casa. Papai estava do lado de dentro do portão, conversando com ela no portão. Papai falou assim, você acha que eu não consegui parar ela? Você vai conseguir? Agora é que você não para mesmo. 65 anos virado geral. Cuidado com o que você ora. Senhor, eu quero casar com um empresário. Quero casar com um homem trabalhador. Você vai falar assim, bom dia, amor, paz do Senhor. Vai com Deus.
E ele vai lá, amém, irmã, fica com Deus também. E show. Cuidado, correria, batedor. Quem tem entender, diga amém. Cuidado com o que você pede. Pergunta a pessoa que está do lado, você é irado? Não, pergunta ele, você é irado? Fala, sai toda ira. Olha nos olhos azuis e pergunta, você é ciumento ou ciumenta? Fala que o Senhor te liberte hoje. Olha dentro do olho verde e pergunta, você guarda mágoa? Não, fala com ele, seja sincero, você guarda mágoa? Fala que o Senhor faça uma limpeza no seu coração. Em nome de Jesus. Quando você chega para um velho, eu estava conversando com essas meninas minhas, eu falei com elas, quando você chega com um velho e vai conversar com um velho, dorme não. Quando você vai conversar com um velho, ele raramente, você vai sentar com uma pessoa mais velha, mais madura, raramente ele vai dizer assim, ó, eu arrependi tanto de ter feito isso. Ele já resolveu essa questão. Eu arrependi tanto de ter feito aquilo. Eu arrependi tanto de ter feito isso. Você não vai ver um velho falando isso. Então, o que ele vai dizer? Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito isso que eu não fiz. Eu teria feito isso. Eu teria feito aquilo. 99,9% das pessoas dorme não se arrepende das coisas erradas que fizeram, porque isso aí eles já arrependeram e já resolveram. Ó para mim, já limpou o coração. Eles se arrependem daquilo que eles não fizeram. E isso tudo está em Provérbios capítulo 27. Arrependem daquilo que eles não fizeram. Pergunta, irmão, do seu lado aí, qual o maior arrependimento da tua vida? Saúde? Ai dele. Ai dela também. Ouve, qual o maior arrependimento da sua vida? Qual é? Responde, vocês estão do lado de cá. Qual o maior arrependimento da vida suas? Bora, irmã Nilson. Sua cara ficou muito lavada. Irmã Nilson. Senhor, não me revela, por favor, eu não aguento não. Qual o arrependimento da sua vida, Rafael? Ter seguido as meninas no parque. Eu já ameacei as meninas até de morte, porque não tem um vídeo seu. Você orou, rezou, quase o Espírito Santo do seu corpo. Qual o maior arrependimento da sua vida, Leila? Bora, obreira! Está arrependido de nada, não? Eu duvido. O golpe está aí, cai quem quer. Bora, irmãos. Qual o arrependimento? Bora, calma. Não suspira, não responde. Vocês não estão pensando na vida suas, não? Qual o arrependimento, irmã Lindex? A hora que está pensando tanto. Ter conhecido Jesus mais tempo. Nós estamos na igreja, vai ser esse aí mesmo. Eu acho que esse aí não é esse aí, não. No fundo é outro. E o Sênior, bora? Vamos ao arrependimento. Aqui ninguém pensa, né? Vamos ao arrependimento, cara. Bora, Francisco. Não. Conversou igual pesedeira. Não vem dar golpe aqui, não. Qual é a Bruna? Um arrependimento? Ou Deus está me revelando que eu não quero. Não, Senhor, não faça isso. Ouve. Coloca na cabeça uma coisa. Ouve o que eu estou te falando. Quando o homem vai chegando no final da vida. Quando o homem vai chegando. Nem estou falando na velhice. Hoje eu preguei sobre isso. O homem vai chegando no final da vida. Ele começa a pensar. E quando ele começa a raciocinar, começa a vir os arrependimentos. E os arrependimentos, 99% das pessoas não se arrependem daquilo que eles fizeram de errado, de mal. Porque isso aí eles já se arrependeram e já resolveram, já limparam o coração. Eles se arrependem daquilo que eles não fizeram. Um abraço que não deu, um amor que não deu, um carinho que não fez, uma atenção que poderia ter dado, palavras que poderiam ter sido ditas e não foram ditas.
Está me ouvindo? Me arrependo de ter agido. Eu poderia ter agido diferente com meus filhos. Poderia ter agido diferente com meu pai em tal situação. Poderia ter agido diferente com meu marido. A Bíblia diz que o homem deve meditar. Quem está ligado? Olha para cá, mexe com o celular agora. O homem tem que meditar nos seus dias de vida. Porque o homem que medita, está escrito em Provérbios, nos seus dias de vida, a Bíblia diz que ele alcança sabedoria. Amém, pessoal? Coloque aqui para mim Tessalonicenses capítulo 5, Felipe, fazendo um favor. Tessalonicenses capítulo 5. Leia aqui comigo, vamos ficar de pé para a gente ler? Mas, irmãos, acerca dos... Vem comigo. Toda a palavra que eu preguei está aqui dentro, ó. Acerca dos tempos e... tempos e estações não necessitem que eu vos escreva. Vai. Virá como um ladrão de noite. Vai. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto naquele dia que está a grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis, nós já não estamos em? Então arrependimento é diferente. Para que aquele dia vos surpreenda como um... Quem está na luz, Deus vai se revelar a ele. Porque todos vós sois filhos da... E filhos... Filhos do dia. Vós não... Da noite. Nem das... Vai. Nem voz alta, a igreja inteira. Não dormamos, pois, como os demais. Mas vigiemos e sejamos... Fica atento, ligado. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam-se de noite. Está falando da noite, pega a visão. Mas... coraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Vai. Toda vez que a Bíblia fala de capacete, está falando de salvação. Presta atenção. Porque Deus destinou para o dia da ira. Pega aí, vai começar o show de cacetada agora. Para o dia da ira, mas para a aquisição da salvação. Jesus Cristo desce, que morreu por nós, para que vigiemos, que quer dormamos, vamos juntamente com ele. Segura. Pelo que exortai uns aos outros, edificai uns aos outros, como também o fazes. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem a autoridade sobre vós no Senhor, os líderes, e vos admoestam, corrigem com amor, e que os tenhais em grande estima. Tenha seu líder como grande estima, seus líderes, coreografia, louvor, tudo, e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Vai. Rogamos. Também, irmãos, que admoesteis. Admoesteis é corrigir com amor. Os desordeiros. Consoleis de um pouco ânimo. Deixa esse versículo aí. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Desordeiros dentro da igreja de Tessalônica. Esse povo que é bagunceiro dentro da igreja, vão chamar a atenção deles. Consoleis os de pouco ânimo. Fala com o irmão do seu lado, não fica assim não, Jesus vai te abençoar. A Bíblia está falando que você tem que consolar o que tem pouco ânimo. Tem gente que está dentro da igreja que tem pouco ânimo. Sustenteis os fracos. Fala com o irmão, pode chorar no meu ombro.
Sejais pacientes para com todos. Esse aqui acerta só em mim. Vai. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Ninguém deve pagar o mal por mal. Se vocês pegarem do 15 em diante e colocar em prática na sua vida, você vai ter a vida mais incrível do mundo. Amém. Ah, fala amém. Estou aqui estourando o pulmãozinho, te dando uma Bíblia aqui. Olha que show, ó. Vede que ninguém dê a outrem o mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, ou para com todos. Olha lá o show. Regozijai-vos sempre. Irmão, calma. Regozijai sempre. Volta lá. Deus mandou o apóstolo Paulo escrever à igreja que a igreja deveria ficar feliz sempre. Regozijar não é só ficar feliz, é além da felicidade, além da situação. Regozijar sempre, nas horas boas e nas horas ruins. Ouve? Regozijai sempre. Nós regozijamos sempre em quê? Nas tragédias, nas derrotas, nos fracassos? Não, nós regozijamos. Coloca lá, irmão. Regozijamos sempre. Deve estar apaixonado, só pode. Regozijamos sempre no Senhor. A nossa alegria no... Porque se deu errado, quem está na direção? Quem está no controle? Quem sustenta todas as coisas? Regozijai sempre. Nós regozijamos em quem? No Senhor. Diga no Senhor. Orai, 17. Orai sem cessar. Hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. E quando você não estiver orando, permaneça orando no Espírito. Não existe esse negócio que os crentes ensinam. Olha para cá. Que os pastores fica em espírito de oração. Me explica o que é isso que eu não sei até hoje. Eu sou crente tem 200 mil anos. Eu não sei o que é isso. Ensina para mim. Espírito de oração. Não sei o que é isso. Me explica aí. Vai, ensina para mim. Eu não sei o que é isso. Nunca vi isso na Bíblia. Orai sem cessar. Fique. Ore de manhã, de tarde, de noite. Viva para orar, ore para viver. E mesmo quando você não estiver orando, verbalizando as palavras, fique orando em espírito, não é espírito de oração, orando em espírito. 18. Esses versículos aqui são a chave da vida. Em tudo dai graça. Quebrei a unha. Bora, quebrei a unha. Quebrei minha unha de gel de R$150. Fui rapar a sobrancelha aqui em cima, escorregou, o preço barba. Eu fiquei igual o Durão. Fui pegar meu perfume, minha mão estava suja de creme. Meu perfume predileto, importado, caiu e quebrou. E prestei o dinheiro para um colega de trabalho e não me pagou. Eu duvido se você dá graça em tudo. Duvido. Mas a Bíblia diz, em tudo dai. Porque essa é a vontade de quem? De Deus, em Cristo Jesus para convosco. Fui fazer um procedimento do cabelo, deu corte químico. Cortou, ficou só tudo estuqueado, só um tuquinho. E aí? Se não der graças a Deus, ele não cresce. Não cresce. Nada vai para frente. Em tudo dai graça. Esse Tessalonicenses 5, do 15 em diante, são os versículos da Bíblia. Olha o 19.